Meus amados, nós estamos aqui no 6º estudo na busca do conceito de pecado. Esta é uma palavra que tem se perdido no mundo contemporâneo. E a palavra pecado, ela não aparece no primeiro pecado. De fato, quando Adão pecou, não aparece nenhuma evidência de que ele tenha pecado. Porque o pecado, ele é uma atitude contra Deus, na atitude do homem de não crer nele. Nós vamos hoje andar um pouquinho aqui nesse conceito que Jó levanta em Jó 7:20. Lembre-se que Jó estava passando por um torniquete, por um aperto. Deus, quando vai tratar com o pecado, propriamente, o pecado como incredulidade, Ele não nos põe no sofrimento. Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Mas quando Ele vai mexer com a justiça própria, que é o pecado de autonomia, aí tem que apertar o beiço do jegue. Tem que apertar. Se não apertar, não expressa o sentimento de amargura que está dentro. Então, Jó estava passando por aquele momento e aí ele inicia a conversa com os seus amigos. Os amigos ficaram 7 dias em silêncio, com autocomiseração. E Jó então começa, nós podemos ler: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Amado Pai, nós precisamos da Tua luz, da revelação do Teu Espírito, para nós enxergarmos além da letra, para nós podermos ver a pessoa de Cristo, para nós sermos libertos de nossa arrogância. Fala conosco esta manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como um pecador pode indagar ao santo, se pequei? A raça de Adão encontra-se profanada pela descrença. A criança já nasce ateia. O pecado, antes de tudo, é a incredulidade em face da palavra de Javé, Elohim, ou Jesus Cristo. Jó, como todos os seres humanos, é um pecador. Mas o seu problema principal era a justiça própria que o tornava aparentemente autossuficiente. Se você deixar uma criança sem educação religiosa, ela não vai crer em nada. Se você der educação religiosa, ela vai crer naquilo que você educar. Não em Deus. Não existe a busca de Deus natural no ser humano.
O grande problema é que muitas pessoas são educadas religiosamente, dentro do seu sistema, seja budista, seja confucionista, seja islamista, seja cristianista, seja o que for. Mas ele não está buscando a Deus. A palavra nos diz, Deus olha do céu para ver se há alguém que busca a Deus. Não há ninguém, nenhum sequer. Talita, que está lá no colo do pai dela, do Marcos, está lá mamando. A Talita é incrédula, é ateia. Agora os pais começam desde pequenininho falando, olha, Jesus, aí vai. Ela pode se tornar uma boa religiosa. Mas cuidado que religião não salva ninguém. Tenha cuidado com isso. O verbo chatar é a palavra usada no texto hebraico para pecar. Um dos seus significados é cometer erro na pontaria, fazendo com que o pecado seja definido como errar o alvo, atirar fora da mira. Você atira, mas não vai no alvo. Jó estava injuriado com tudo o que vinha ali acontecendo e questionou com aspereza: se errei o alvo, por que fizeste de mim o teu alvo, ó intrometido na vida alheia? Este é o sentido do texto. Se pequei, se pecado significa errar a pontaria. Se chatar, quer dizer, você não acertar o alvo. Ele está dizendo, se errei o alvo, ó espreitador, ó intrometido da vida alheia, o que eu fiz? É uma atitude de muita rebeldia. Viver por conta própria é a primeira evidência do pecado. Ele era um autônomo e não enxergava a sua justiça pessoal como o seu entrave, mas percebia que Deus era um bisbilhoteiro. No capítulo 34, versos 5 e 6, Eliú está falando com Jó de modo assim muito duro. Por quê? Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Você está vendo? Você está vendo como é que a gente faz? Você quer ver como é que a pessoa fica braba? Pisa na ponta do rabo dela. Pisa e aperta. E a natureza da serpente aparece. Aí a coisa fica feia. Eu tenho direito, apesar de ser justo, Deus, esse espreitador tirou o meu direito. De vez em quando Deus vai botar as nossas vidas no lagar, no aperto, no lugar do quebrantamento. E aí você vai ver o que sai de dentro de você. Eu tenho percebido isso quando Deus começa a me tratar. Eu estou achando que eu estou indo, evoluindo. Aí Deus, pum.
Nós estamos escrevendo um livro que deve sair por agora, chamado O Crime da Letra. Mostrando exatamente esse aspecto. Salvar o espírito do homem pecador é num estalar de dedo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas pegar um salvo que foi salvo no seu espírito e salvar a sua alma daquele monte de lixo. Por isso que a Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele diz: despojando toda impureza e acúmulo de maldade. Tem tanta coisa suja. Quarta-feira eu vou ter que fazer uma cirurgia. E já estou com medo da anestesia. Porque a anestesia é quando você solta o que está lá dentro. Eu me lembro do doutor Dutra, foi meu professor, pastor Dutra, ele era médico psiquiatra. Ele foi assistir a cirurgia de uma piedosa membro da sua igreja. Uma moça extremamente piedosa. E quando começou a anestesia, cobras e lagartas saíram dali. Então ele tinha um jeito interessante, ele botava a mão assim na cabeça e disse assim: e eu era pastor daquilo. É que muitas vezes a gente não sabe o que está lá dentro da nossa alma. Deus fez de Jó o seu alvo, porque Jó havia errado o alvo de Deus. O alvo divino para o ser humano é Javé Elohim. Javé é o nome dado à segunda pessoa da Trindade no Velho Testamento. Elohim é o nome plural da Trindade. Ou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Errar o alvo é pecar. E pecado é não crer em Jesus. Quem confia em si mesmo, não confia em Cristo. Quem confia em Cristo Jesus, não confia em si mesmo por hipótese alguma. A autoconfiança é o pecado mais perigoso. Jó se baseava em sua justiça, logo, ele não precisava ser justificado por Javé. Você sabe que Jó, ele justificava os filhos dele por algum pecado que os filhos viessem a cometer. Ele já anteriormente já fazia o sacrifício. Eles tiveram uma festa lá. Eu sei que eles pecaram, deixa eu cuidar de fazer. Ele era tão teomânico que ele queria fazer a obra de Deus por conta própria. É terrível. Quando a gente começa a ler as coisas nas entrelinhas, você vai verificando o que a Bíblia está revelando. Quem se defende, presta aqui atenção, quem se defende não carece da defesa de Deus. Aquele que se basta é tolo bastante ao tentar dar um basta em Javé. A descrença em Jesus é normalmente a alavanca para a crença em si mesmo. Quem nega a graça da redenção se envolve na desgraça da autoaceitação. Veja Jó 35, 2.
achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? O que está acontecendo comigo? Por que isso veio na minha vida? Eu sou fiel. Por quê? Pastor Glênio, porque minha filha morreu tão nova? Por que a filha do vizinho também já morreu tão nova? E da outra casa? Por que só a sua não pode acontecer? Porque só na sua casa isso não deve acontecer. Eu pensei, pastor, que pastor não tinha depressão. Isso foi uma irmã que me disse aqui. Eu digo, tem. Moisés teve. Elias teve. Davi teve. Isaías teve, Paulo teve e Jesus teve. Minha alma está deprimida até a morte. A gente acha que, você é crente e você agora está isento. Você tem uma bolha, uma proteção, uma redoma de Deus ali em cima de você. Não existe isso. O que vai existir é a maneira como você vai reagir a esses problemas. Ele faz vir a chuva sobre maus e bons, o sol sobre justos e injustos, e os problemas sobre maus e bons. Muitas vezes ele vai chamar Satanás para vir fazer um trabalho de fim de semana. Hoje tem aqueles que fazem trabalho em casa, maridos de aluguel. Os maridos estão tão ocupados e tem umas pessoas que vão fazer encanamento, vão cuidar de trocar lâmpada, né? São os chamados maridos de aluguel. Não é marido de aluguel para outras coisas, não. Então, às vezes Deus chama assim, Satanás, vem cá. Eu tenho um filho meu aqui, que está muito, muito preocupado com picuinhas, com coisinhas. Tem uma irmã hoje que diz que quer conversar comigo sobre sábado. Ela está aqui hoje. Ela está preocupada, diz, eu estou me envolvendo muito com adventismo, estou preocupado com sábado. Estou preocupado com carne de porco, Coca-Cola. Essas coisas são só para distrair da suficiência de Cristo. Assim a gente vai conversar menos depois da reunião, já vou falando agora. A gente já fala por atacado. Essas coisas só vêm tirar a pessoa do foco. O foco é Cristo, o alvo é Cristo. Jó tinha perdido o alvo e Deus teve que fazer de Jó o seu alvo. Porque Deus quer nos salvar de todos os nossos sistemas. Essas coisas que não têm nenhum significado e que as pessoas se agarram, se prendem, porque aquilo dá uma certa valorização. Mas não tem nada de valor. O ser humano erra o alvo quando perde de vista a pessoa de Jesus. Todos os que se justificam não podem ser justificados. Davi, na tipologia de Cristo, afirmou que só Jesus pode assegurar em plenitude. Aquilo que só Jesus pode assegurar em plenitude. Veja bem o que diz o Salmo 18, 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça,
recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi está dizendo aqui, num tipo, porque ele não tinha pureza de mãos, ele tinha as mãos sujas de sangue. Ele estava dizendo isto aqui numa posição sacerdotal. Ele não tinha nada que lhe credenciasse. O Salmo 18 é um salmo messiânico. Só Jesus tem isto. Pureza de coração. Na verdade, a justiça de Davi aqui é uma flecha em direção ao alvo de Deus, que é Cristo Jesus. A justiça humana não passa de trapos de imundícia. É isso que a Bíblia vai falar para nós. A sua justiça, a minha justiça, é trapo de imundícia. Essa expressão eu já falei aqui em outras vezes, mas é sempre oportuno, porque nós temos pessoas novas que não ouviram e temos pessoas pela internet que ainda não ouviram, mas o texto de Isaías, que está falando de trapos de imundícia, Isaías 66:4, o texto ali se refere a panos podres de menstruação. Eu digo sempre que hoje as mulheres são muito beneficiadas, porque hoje há estes absorventes que são descartáveis. Mas naquele tempo, no deserto, quando as mulheres andavam no deserto, não tinha água com facilidade. E durante o período da menstruação, elas não podiam ser tocadas nem se trocar. Aquele pano que ficava absorvendo o sangue durante 3 dias, ficava encharcado e podre. E é isso que a Bíblia descreve a nossa justiça. Toda vez que alguém acusa você e você se defende, não estou dizendo que você explique. Explicar é uma coisa, se defender é outra. Explicar é dar as razões por que aquilo aconteceu e sair de cena. Agora, justificar é você se defender. Toda vez que você faz isso, fede. Porque você deixou a defesa de Cristo de lado e assumiu a sua. E isso cheira mal. Isto causa problemas. Isso vai trazer aquilo que a Bíblia chama de palavra torpe. Aquele peixe podre que vai criar cisânia e inimizade entre os irmãos. Porque o que se justifica acusa. Aqui a gente pode até dizer para alguns curiosos que querem saber um dos recadinhos que eu dou para os noivos, um desses pontos, já fique sabendo que é aqui. É uma das coisinhas que eu falo para os noivos naquele cochicho. Aquele que se justifica, peca, errando o alvo. Aquele que é justificado por Cristo acerta na mosca o alvo de Deus para o ser humano. Se alguém errar o alvo de Deus, que é Cristo, Deus fará dele o seu alvo, a fim de levá-lo a acertar a pontaria. Quando Jó voltou-se para si mesmo, Deus se voltou para ele, enviando-lhe Satã, com o objetivo de realizar a obra de desconstrução ou da desconstrução de Jó. O sacrifício do cordeiro justifica o pecador indigno, mas só o sofrimento pesado pode arrastar o justo em sua justiça para a fonte da justificação em Cristo.
Está pesado, pastor. Está pesado. O sofrimento está grande. Está grande. Pode ir procurar que tem justiça própria em jogo. Porque está gemendo. O doutor Wiersbe, no livro dele, Como Ser Feliz, Como Ser Contente, esse homem sofreu um acidente de carro, Dr. Wiersbe, e ele teve polifraturações. Em 17 meses ele passou por 15 cirurgias. Durante um tempo, parece que 30 dias, ele não podia colocar as costas sobre a cama. Ele ficava como se fosse uma rede, pendurado por pesos de atração da cabeça e dos pés. E durante esse período, ele tinha um programa de rádio, aliás, ainda tem um programa de rádio nos Estados Unidos, que é muito ouvido. E uma pessoa que era ouvinte do programa de rádio do Wiersbe, mandava toda semana uma cartinha para ele. Uma cartinha de alento, uma cartinha de afeto, dizendo, olha, estou orando, estamos aqui e tal. E aí, quando o Dr. Wiersbe ficou bom, ele falou com a esposa, vamos visitar esse irmão que me escreveu durante esse período. E pegaram o carro, a mulher foi dirigindo, andaram 600 milhas. 600 milhas dá quase uns 900 quilômetros, né? Aí chegaram lá na casa daquele irmão e encontraram uma coisa muito interessante. Era uma pessoa que tinha perdido as duas pernas porque sofria de diabetes e foi amputada as duas pernas, era cego, ele era jornalista, escrevia numa máquina preparada para braille e ali ele mandava os artigos dele para os jornais americanos. Tinha uma mãe de 89 anos que vivia com ele e ele pagava a enfermeira para cuidar dela. E durante 4 horas em que Dr. Wiersbe esteve lá na casa daquela pessoa, ele disse, eu não ouvi uma só queixa da sua boca. Uma só crítica da sua situação. Diabético, cego, sem as pernas. Quando ele saiu dali, ele estava inundado de alguma coisa, que ele escreveu esse livro, Como Ser Feliz. Ele disse, eu vi um homem liberto de justiça própria. Um homem que não tinha gemido, que não tinha crítica, que não tinha ai. Aquele homem marcou a vida do Dr. Wiersbe. E agora a gente vê por que muitas coisas acontecem conosco. Deus, na sua misericórdia, permite para que nós possamos ver. Ai, opa, tem alguma coisa aí. Tem um negócio aí que precisa ser tratado. A pessoa cheia de si mesma é um alvo para Deus esvaziá-la na cruz com Cristo. Uma pessoa esvaziada pelo Espírito Santo de Deus tem como alvo a pessoa de Cristo para a sua justificação, regeneração, santificação e glorificação. 1 Coríntios 30, 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito,
aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é um texto muito lindo. Ele é tudo isso para nós. Errar o alvo é confiar em si mesmo. Acertar o alvo é confiar em Cristo. E Cristo somente. Saulo foi um autoconfiante e sabia disto ao dizer que ele era irrepreensível quanto à justiça da lei. Ele foi um religioso impecável, uma pessoa corretíssima, até considerar tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. E em Filipenses 3:9, ele diz, a fim de ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você vai se justificar? Não. Jesus é a minha justificação. Por que você não vai se justificar? Porque não tenho com que me justificar. Ele já me justificou. Às vezes a gente é acusado de uma coisa, aí você começa a remoer aquilo. Mas por quê? Por quê? Aquilo é para mostrar onde está o problema. Diagnóstico. Mais uma historinha. Não tem problema, irmãos. Se não terminar hoje, termina daqui mais um outro domingo que eu tiver que voltar aqui. Mas nós temos que pensar mais nesses aspectos. Nós precisamos ser libertos na nossa alma. Stipulkowski era um soldado polonês que mais junto com 3 soldados foram apanhados no pós-guerra de 45, num lugar onde eles não deveriam estar. Os 4 foram submetidos a um processo de tortura, de lavagem cerebral, para confessar que eles eram réus, culpados. Durante 70 dias, eles passaram por 69 sessões de lavagem cerebral. E os 4 foram levados para o tribunal. 3 deles capitularam e se confessaram culpados depois daquele processo de lavagem cerebral. Mas Stipulkowski não caiu e foi justificado. Sabe por quê? Tudo o que eles acusavam para ele, ele respondia, mas Jesus já me justificou. Ele dizia assim, você é ladrão. Ele disse, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um déspota. É verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um homossexual. É verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um pedófilo. É verdade, mas Jesus já me justificou. E enquanto iam acusando, ele nunca negou nada do que diziam para ele. Ele simplesmente dizia, isto é verdade, eu tenho essa natureza, mas Jesus já me justificou. E quando ele foi perante o tribunal de guerra, todos os outros 3 acabaram sendo condenados à morte. E Stipulkowski foi solto. Essa história foi contada pelo irmão André, aquele que faz... Portas abertas. E esse homem, por que ele não pereceu? Porque ele estava debaixo da justiça, a única justiça capaz de nos justificar. É a justiça de Cristo. Lembre-se, querido, existem só
3 vezes em que aparecem 7 cordeiros e 7 novilhos num sacrifício. 7 novilhos e 7 cordeiros. E uma destas está quando Jó se arrepende. A outra está no templo, na consagração do templo, e a outra está no tabernáculo de Davi. Mas aqui está uma coisa, quando Jó se reconheceu culpado. De que Jó era culpado? De pecados grosseiros? Não, senhor. De autoconfiança. De não confiar no Cordeiro, de não confiar em Cristo. Porque é isso que é o problema. Em 1986, quando estava uma acusação de que nós aqui estávamos pregando impecabilidade e perfeccionismo, saiu um jornal Batista Paranaense falando desse assunto. Eu telefonei para o pastor Altair Prevedelo, aliás, ele me escreveu uma carta essa semana passada e pediu que eu transmitisse à igreja a saudade dele, os afetos dele para a igreja. Eu escrevi para o pastor Altair dizendo: eu tenho direito, pastor Altair, pela lei de imprensa, de usar o mesmo espaço para me defender? Ele disse: tem sim, Glênio. Eu preparei uma defesa toda especial. E quando cheguei no final, botei num papel, num envelope de papel pardo, dedicado lá à secretaria. E agora vem o dedo de Deus na minha cara dizendo: o que é isso que você está fazendo? Onde foi que eu já lhe disse na minha palavra que você tinha que se defender? Eu peguei aquele papelaço lá, piquei todinho, cortei. Aí cheguei lá no fogão, acendi um pouquinho lá, a Cissa estava fazendo comida em casa, eu acendi um pedaço, fui lá para a coisa, não ficar nem um pedaço, tem que queimar tudo, para não ficar nem lembrança. E cala a sua boca. Primeira vez que a igreja está sabendo dessa história é hoje. Cale-se. Você não tem direito de se defender de nada. Jó, Saulo de Tarso e o centurião Cornélio foram homens justos legalmente, embora todos eles precisassem ser justificados pela graça de Deus em Cristo. Ser íntegro não significa ser salvo por Cristo. Há muita gente incorruptível, honrada e moralmente adequada, que ainda não foi perdoada do seu pecado de incredulidade em relação à pessoa e obra de Jesus. O que nos leva à perdição eterna não é tanto o pecado da transgressão da lei, e sim o pecado da descrença em Jesus. Como foi que Paulo disse ao centurião lá em Filipos? Quando o centurião pegou a espada para se matar, como foi que Paulo disse para ele? Por favor, eu não estou ouvindo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
Nós estamos chamando a atenção para um erro que nós estávamos cometendo aqui na nossa igreja. Nós estávamos cometendo um erro por ignorância da Bíblia. A Bíblia diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O erro que nós estávamos fazendo era o seguinte: nós tínhamos uma aula de catecúmenos antes do batismo. E aí eu fui descobrir isto lendo o episódio de Filipe com o eunuco. Estava o eunuco indo, lendo o profeta Isaías na sua carruagem. De repente, o Espírito de Deus manda que Filipe acompanhe lá. E Filipe começou a acompanhar E eu vi que ele estava lendo o capítulo 53, na versão da Septuaginta. E o Espírito toca no coração de Filipe e disse... Pergunta para ele: tu estás entendendo o que estás lendo? Ele disse: como se ninguém me explica? Explicar é o sentido de pregado, queruxon, e não o sentido do didáscalos. E ele foi, sentou e anunciou Jesus, passando lá por cima de Moisés e vindo pelos profetas. E quando chegaram num lugar que tinha água, o eunuco vira-se para Filipe e diz: aqui eis água, o que me impede que eu seja batizado? Foi que o eunuco, Filipe disse ao eunuco: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. E ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pronto, foi batizado. Por quê? Porque o batismo é assunto de fé e não de ensino. É assunto de fé. E fé, ninguém pode provar fé. A fé vai se manifestar. Você vai encontrar isto com Simão, o mágico, que também foi batizado e depois provou que a sua fé era utilitária. Era uma fé de negócio. Ele queria levar vantagem. E ainda dava dando dinheiro para os apóstolos para receber o Espírito Santo. Mas é depois. Fé é fé. A profissão é de fé. Aí eu fui estudar os velhos batistas, fui estudar Gill, John Gill. E eles dizendo as velhas verdades: prega, batiza e ensina. Aí você tem homens. Vai perder gente? Vai perder gente. Tem mistificador? Tem mistificador. Mas quem tem fé, persevera até o fim. Eu quero levantar mais uma questão aqui. Jó, Saulo e Cornélio. Cuidado, gente, com integridade. Sem redenção. Integridade sem redenção leva ao orgulho. Eu sou íntegro. Puxa vida. Aí começa o problema. Como temos visto nessa série de estudos, o pecado dos pecados é não crer em Cristo.
Logo, aquele que crê em Cristo não precisa se justificar dos seus pecados, uma vez que já foi justificado pela sua obra no Calvário. Precisa sim arrepender-se de si mesmo e confessar-se incrédulo, porque é arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Além disso, não precisa ser aceito pelas suas obras de justiça própria, nem santificado por meio de sua atuação, visto que até as nossas obras são geradas em Deus. Essa tradução brasileira é uma tradução muito interessante, ela usa assim esse texto de João 3:21. Aquele que faz o bem se chega para a luz, a fim de que seja manifesta as suas obras que têm sido feitas em Deus. As nossas boas obras foram feitas em Deus. Outra coisa, não existe boas obras em nenhum lugar da Bíblia em homem velho. O homem natural não produz boas obras, produz obras de justiça própria, não boas obras. Boas obras são produzidas pelo novo homem criado em Cristo Jesus, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Boas obras é assunto de Deus. E eu não vou ser justificado por boas obras. Eu fui justificado pelas obras de Cristo. Pela obra de Cristo. Nós não somos salvos pelas obras de justiça praticadas por nós, nem santificados pelas nossas boas obras. No processo de nossa santificação por meio da vida de Cristo, conduzida pelo Espírito Santo, em nosso espírito, nós manifestamos boas obras em razão da apropriação da vida divina em nosso novo coração. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A pastora Buchaim contou uma vez uma história de um português, um homem muito rico, aí no estado de São Paulo, e um homem muito bom, muito bondoso, um homem cheio de virtudes. E havia um diácono lá da igreja que queria converter o seu Manel para o dízimo. Queria convertê-lo para a igreja porque o dízimo dele seria bem gordo. E então ele levou o pastor Abuchaim lá para conversar com aquele homem. O pastor Abuchaim foi conversando e o homem foi dizendo: pois é, seu pastor, eu sou um homem muito honesto, eu sou um homem digno, eu sou um homem... E aí foi contando as virtudes dele e tal e tal. Aí vira-se o diácono e diz: eu não estou dizendo, pastor Abuchaim, só falta batizar o seu Manuel para ele ser membro da nossa igreja. O pastor Abuchaim, que não tinha papas na língua, virou e disse assim: seu Manuel, não vai na conversa desse diácono não, que ele está lhe mandando para o inferno. Se o senhor não receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida, com toda a sua bondade, o senhor vai queimar-se no inferno. Porque a salvação do homem não está nos méritos da pessoa, está na suficiência de Jesus Cristo. E aí o velhinho baixou o cacete.
Porque nós achamos que o comportamento da pessoa é lindo. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós tivemos um encontro de homens há poucos dias aqui no nosso acampamento, mais 150 homens, onde eu saí de lá com um ânimo fora de série. Onde nós vimos a boca da imundícia sendo proferida. Irmãos que confessando os seus pecados, confessando suas sujeiras igual às minhas. E eu disse, me lembrei do velho pregador Stalin Jones, quando ele dizia, naqueles nossos encontros na Índia, quando as pessoas ouviam, dizia, misericórdia, que igreja podre. E depois quando eles viam, que graças a Deus, porque aqui tem esperança. A ressurreição vem para os podres, para a justificação em Cristo. A igreja tem vivido por baixo de panos, se escondendo com a sua hipocrisia. E aí nós vimos lá alguns homens dizendo que ficavam de noite se escondendo da mulher que estava dormindo, ele estava vendo filme pornográfico. E a mulher estava dormindo, quando mexia lá na cama, ele mudava de canal. Eu disse, mas diante de quem que eu estou? Diante de minha mulher, ela vai me dar salvação? É ela que vai me botar no céu? São os meus filhos? Quando chega aquele lixo na internet, eu estou uma curiosidadezinha dessa aqui que mandou dizendo, meu bem, você passou por mim e nem me deu uma palavra de carinho. Quem será essa? Sabe onde é? Naquele xizinho. Quem é que está com o dedinho aqui? Quem está com o dedinho aqui é o Espírito Santo. Não é diante de igreja, não é diante de pessoas que eu tenho que viver, é diante do trono do Senhor. Agora, ninguém me viu. Ninguém lhe viu? Definição melhor de cristianismo que eu conheço é de Andrew Murray. Cristão é aquele que é no escuro. Nós fomos tratar com os casais. E aqui falamos seriamente com aqueles homens. Porque relação dentro do quarto o casal está tudo é aprovado. Aprovado por quem? O que está tudo aprovado? Quem que aprovou? Vai ler sua Bíblia. Que conversa é essa? Nós temos um Deus santo. E o matrimônio é sem mácula. Que história é essa aqui? Não, mas aqui está tudo aprovado. Que provado? Quem com porcos se mistura, farelos come. Não, Senhor. Deus é santo. E não é santidade no muque, não. É santidade pela graça. Toda a nossa vida espiritual. Toda a nossa vida espiritual. Depende de Cristo, do começo ao fim. Errar o alvo é não estar sujeito pela fé à pessoa e obra de Cristo. Enquanto vivermos nesse corpo corruptível, nós não obteremos a perfeição em nosso viver. Paulo tinha consciência disto muito bem. Como é que ele diz aqui em Filipenses 3:12? Não que eu o tenha já obtido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vocês perceberam? Eu tenho dislexia. Quando eu escrevo, eu mudo B por V, M por B,
tenho um problema. Só fui aprender a ler depois dos 9 anos de idade. E eu tenho dificuldade para... Aqui, como eu pego o texto no todo, eu li obtido com obtido 2 vezes. Isso faz eu tropeçar na leitura. E aí, então eu tenho que ler devagarzinho. Eu não consigo ler rápido, porque eu troco tudo. A cabeça é troncha. Mas vai assim mesmo. Eu tenho esperança de melhorar um pouco na velhice, que a gente esquece algumas das partes do cérebro e deixa de funcionar. Quem sabe fica essa da dislexia meio de fora. Mas eu queria que você observasse Paulo dizendo assim: não, eu não obtive, não recebi, não obtive ainda a perfeição, não, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo Jesus. Eu estou indo aí, já fui conquistado por Ele. É que eu não cheguei lá, mas eu não desisto. O apóstolo Paulo tinha convicção de que Jesus já o havia conquistado. Não obstante, ele ainda não se encontrava pronto. Ele se via como uma obra inacabada. Era uma pessoa em processo de construção. Contudo, a sua peregrinação tinha um alvo firme e imutável, como ele nos diz em Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Presta atenção que ele diz: prossigo para o alvo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Se pecar é errar o alvo, o que é não pecar? Acertar o alvo. E qual é o alvo? Crer em Cristo. Crer em Cristo não é acreditar em Cristo. É depender totalmente de Cristo. Em tudo, do começo ao fim. Dr. Mark Lloyd Jones diz: olha, Cristo é o nosso tudo durante toda a nossa vida. Ele é o nosso tudo. Durante todo o tempo. O tudo, ele é justiça, ele é santificação, ele é redenção, ele é sabedoria, ele é glorificação. Ele só não é uma coisa. Só uma coisa, que ele não é tudo. E eu queria agora que você me dissesse. Não sabe? Ele não é santificação. Na Bíblia você não vai encontrar que ele é a santificação. Ele é a força da nossa santificação. Porque em tudo, desde a nossa eleição, predestinação, chamamento, justificação, regeneração, adoção, perseverança não tem, não. Adoção, depois glorificação. É tudo Cristo. É monergismo, é Ele fazendo. Agora tem 2 partes que Ele não faz, sozinho. Ele faz e eu respondo. Santificação e perseverança. Ele faz e eu respondo. Ele faz e eu respondo. Ele realiza em mim tanto o querer como o efetuar. Por isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação já foi dada. Agora,
o crescimento dessa salvação. Ainda que Paulo não fosse uma pessoa completa, acabada, ele era alguém que dirigia sem o olhar fixo no retrovisor, olvidando-se do seu passado, mas avançando sempre para o seu alvo, Cristo. Aqui vemos um pecador vivendo sem pecar, isto é, sem errar o alvo. Vamos continuar o verso 15 de Filipenses 3. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Parece um paradoxo. Paulo não era perfeito, mas é perfeito. Só parece. Ele não era perfeito em si. Todavia, o seu alvo perfeito era perfeitamente o seu único alvo. Ele só tinha um alvo: correr para Cristo, correr para Cristo. Considerei tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo. Na hora de orar, o que você vai fazer? Vou clamar a Pai em nome de Cristo. O que ele vai fazer? É por causa de Cristo. Ora, se pecar é errar o alvo, e o alvo de Deus para o ser humano é Cristo Jesus, então viver no pecado é não crer em Cristo como seu exclusivo e satisfatório Salvador e Senhor. Aquele que não tem como seu alvo crer e depender apenas de Cristo para a sua salvação, santificação, glorificação, vive no pecado sem a perfeição de Cristo, com a sua garantia eterna de perfeição. Jó era um homem justo, em sua justiça, de aspecto imaculável, mas não cria suficientemente na justiça legítima de Javé para a sua plena justificação. Ele passou a maior parte do livro se justificando diante das acusações dos seus amigos justíssimos. Só quando Eliú, o seu amigo gracioso, começou a falar da misericórdia de Deus, Jó se calou, para depois ouvir Javé falar com ele. No capítulo 38, verso 1, diz: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Só uma curiosidade. O livro de Jó começa o Senhor falando com Satanás. Logo em seguida, o Senhor sai de cena. O Senhor é Javé. E passa Elohim, o Deus, na sua pluralidade, a entrar no assunto. E só no final, Javé volta de novo para a questão. Porque Javé Elohim, eu estou com um professor de hebraico aqui, que é o Maurício, sabe muito bem que Javé Elohim é a expressão da revelação do Velho Testamento, do eu sou, da Trindade Divina. O eu sou da Trindade Divina é o eu sou da encarnação. É o Jesus que vem tratar com a justificação do homem. Ninguém trata da justificação. O Pai não justifica, o Espírito não justifica. Quem justifica é o Filho. Toda a obra de Deus para a justificação do homem, para a criação do homem, para a justificação do homem. Ontem nós estávamos participando dos 25 anos de casamento do Mário Rocha e dizendo para ele: só quem sabe fazer casamento é Javé. É só Jesus. Nós vamos descobrir a Bíblia como ela está escrita.
Muitas vezes nas generalidades nós nos perdemos da particularidade, da influência da pessoa de Cristo. O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Tinha 150 quilômetros de comprimento, de largura, por mais de 60 quilômetros de altura, a nuvem que derrubou o avião. 18 de altura. E 150 de largura. Se ele subisse assim, ele não conseguia ultrapassar. Se ele descesse, não conseguia. Ele só tinha um jeito: virar para a direita ou para a esquerda e contornar, ou então voltar. Só que Javé apareceu num redemoinho que vinha lá de cima para baixo. E ele falou lá de cima com um homem que só sabia se defender. Depois você lê o livro de Jó com atenção. E ele faz 70 perguntas a Jó. E sabe quanto Jó tirou na prova, na sabatina? 0. Quem tira 0 na justificação é aprovado por Deus, porque esse vai ser justificado por Cristo. Quem tira 1 é desaprovado. Se ele respondesse uma pergunta, ele estava desaprovado. Como ele não respondeu nada, ele disse assim: eu falei de coisa que eu não entendia. Aí ele disse assim: vai lá e mata os 7 cordeiros, e você vai fazer um sacrifício para também justificar os seus amiguinhos lá, justões. Porque a pior desgraça do mundo é você justo viver no meio de justões. Porque um diz assim: você sabe por que você está acontecendo isso com você? É porque você pecou. Você sabe por que a vida não vai bem para você? É porque você é orgulhoso. Aí você mexe com o bicho que fica uma fera. Na igreja de Jesus Cristo tem que ter graça, que é a única coisa que liberta desgraçado e arrogante. Javé sabatinou aquele justo indignado com 70 perguntas e ele justamente tirou 0 como nota de aprovação. Sem mérito para ser aprovado, ele se confessa como indigno e reconhece que falou do que não entendia. Jó 44. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Aqui está o boletim de qualificação dos discípulos de Javé. Quando eles são reprovados em seus valores pessoais, então serão aprovados pela graça de Deus em Cristo. Os 2 ladrões. Os 2 ladrões estavam brigando lá. Primeiro, diz o evangelista Lucas que eles estavam discutindo e acusando a Jesus. Desce da cruz, desce da cruz. Parece que no meio da estrada um se arrependeu. Como é que chamava o bom ladrão? Essa é Dimas. É o bom ladrão. Deve ter uma outra para Lula também, bom ladrão, né? Uma coisa assim. Que o povo aceita com tanta facilidade. O Collor foi defenestrado, o outro aí é bom, deve ser o Dimas. Mas o cara no meio do caminho resolveu se arrepender, né? E o outro começou a gritar e ele disse assim: mas ele não fez nenhum mal. Que mal fez ele? Nós estamos aqui pelo que nós fizemos, nós merecemos. Olha aí o cara abrindo o peito. E Jesus ele vira para Jesus e disse: o senhor tem boa memória?
Então, recorde-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo. Ó, pá! Salvação imediata. E o outro ficou lá. Quando o homem é um nada diante do trono de Deus, Cristo é tudo para ele. Jó não se arrependeu de coisa alguma errada que tivesse praticado, mas arrependeu-se de si mesmo em sua autoconfiança. Ele havia errado o alvo, crendo em si mesmo, e afirmou, eu conhecia Javé só de ouvir falar. Toda a sua teologia era teórica e através de terceiros. Eram noções da escola dominical e não da relação pessoal com Deus. Jó 42:6 diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus fez de Jó o seu alvo, porque Jó havia perdido o alvo de Deus de vista. O pecado dos pecados é a autoconfiança, evidenciada na justiça própria. E esta é pesadíssima. A salvação do pecado é olhar para Cristo como o único alvo de Deus. E este fardo é de pouco peso. Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.